falar sobre simplicidade. Difícil falar sobre simplicidade, complicado, porque é bem radical hoje em dia, né? O discípulo radical, é bem radical falar sobre vida simples. E isso é culpa nossa, né? Porque a gente mesmo complica as coisas, a gente mesmo embaraça a nossa vida com tanta coisa. E a proposta bíblica é exatamente na contramão disso, né? Imagina aquele emaranhado de linha, de nó. E muitos destes, né, somos nós mesmo que causamos. Nós estamos apenas entrando no 3º mês do ano. Mas talvez você já esteja embaraçado com a sua vida complicada, só levando em conta esse 2025. E nós queremos olhar para um texto bem conhecido, lá em Mateus, Evangelho de Mateus 6, 31 a 34, vai estar projetado aí. Nós vamos ler aí, mas você pode abrir na sua versão também, fique à vontade, e entender um pouquinho sobre essa questão que Jesus está trazendo aí, né, uma exortação para os seus discípulos. Ele está falando isso para os seus discípulos, seus seguidores. E ele vai dizer assim, ó: não andeis, pois, inquietos, ou, conforme outras versões, ansiosos ou preocupados, dizendo, que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos. Frase muito usada em véspera de casamentos, né? Que roupa que eu vou vestir? Brincadeira. Mas Jesus está dizendo, não se preocupe com essas coisas, porque todas essas coisas os gentios procuram. Gentios aqui é sinônimo de incrédulos, pessoas que não conhecem a Deus. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E ele vai fechar aqui o argumento com a mesma ideia que ele abriu. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Basta a cada dia o seu mal. Muito bem, então a partir desse texto aqui, eu quero propor para vocês o que envolve então a simplicidade do discípulo. Primeiro aqui, nesse texto, envolve excluir as preocupações. Nós temos que entender que a vida simples, ela começa tomando uma decisão de realmente excluir, deixar de lado essas questões de ansiedade, de preocupações da vida, tá? E eu quero olhar com vocês o contexto onde Jesus vai ilustrar isso. Se você for comigo lá a partir do verso 25, Jesus ele vai explicar um pouquinho com o que ele quer dizer, ele vai ilustrar essa ideia de não vos inquieteis, e os gentios é que procuram essas coisas. Ele vai usar algumas figuras aqui, ele vai ilustrar isso na natureza, e ele vai dizer assim, a partir do verso 25, portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber. A ênfase, de novo, nessas questões básicas. Jesus nem está falando daquilo que é supérfluo, ele está falando do essencial, do básico. Ele fala, não se preocupem com essas coisas, por mais básicas e necessárias que elas sejam, né? O que comer, o que beber, ou nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. E aí ele vai trazer o argumento, primeiramente, do maior para o menor. Ele vai dizer assim, não é a vida mais importante do que a comida? O argumento do maior para o menor. Porque nós pensamos e preocupamos com o que vamos comer. Mas ele vai dizer assim, a sua vida não é mais importante? Quem é que deu a vida para você? Quem é que permitiu que você chegasse aqui hoje vivo? Não foi Deus? Nós cremos nisso. Então, se aquilo que é maior e mais importante, que é a vida, Deus tem cuidado, Ele não vai cuidar daquilo que é menor, que é inclusive uma parte que sustenta essa vida, que é a comida. Então, vocês estão preocupados com comida, Ele está cuidando da vida de vocês. E Ele continua. O corpo não é mais importante que a roupa? Então, nós preocupamos o que vestir. Aliás, eu falei hoje, citei, por exemplo, a galera dos adolescentes. Eu tenho um filho adolescente, e a molecada chega nessa fase, eles ficam muito preocupados com o que vai vestir.
né? Exatamente assim, pensando nas questões da grife, da marca, né? Ele quer aquele tipo de tênis, aquele tipo de camiseta e tal, as meninas ali preocupando com... Né? Agora, isso não é só para adolescente. Claro que isso fica mais evidente nessa fase, né? Porque eles gostam de estar ali. Às vezes eles se preocupam muito até eles são definidos por aquilo que vestem. Isso já desde criança ali é uma preocupação, né? Porque a identidade muitas vezes da pessoa está naquilo, não necessariamente em quem ela crê ou no Senhor da vida dela, mas nas coisas que estão em volta dela, ou, especialmente naquilo que ela veste ou aquilo que ela usa ou deixa de usar. Então o grupo, ela é definida pelo grupo de acordo com, talvez, com o poder aquisitivo dela, né? Então, se a pessoa não usa aquele tipo de tênis, ela não é bem aceita. Se ela não tem aquele celular, ela não faz parte daquele grupo. E claro que Jesus, quando falou isso não era moda nesse sentido, mas o espírito por trás da coisa já existia, de você querer ser aceito por aquilo que você tem. A sua identidade estar nas coisas e as suas preocupações com essas questões materiais. Ele vai dizer assim, olha para o seu corpo. Seu corpo é muito mais importante do que aquilo que vai vesti-lo. E Deus tem cuidado do seu corpo como um todo, da sua saúde, da sua estrutura física. Então, se você entende que Deus está cuidando do seu corpo, Ele não vai cuidar da roupa que vai vestir o teu corpo. Que isso é básico. Então, ele vai trazer depois, verso 26. Agora, olhem para as aves do céu. Ele agora vai para um outro argumento, ele inverte. Ele vai agora do menor para o maior. Ele vai inverter para trazer a mesma ideia. Ele vai falar das aves, o passarinho. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam, nem celeiros. Contudo, o Pai Celestial os alimenta. E aí ele vai para o maior. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Se bem que hoje em dia tem gente achando que passarinho, cachorro e gato é mais importante que gente, né? Não que nós não devamos cuidar, zelar dos bichinhos, mas, biblicamente falando, jamais a vida de um animal pode ser colocada no mesmo patamar de importância da vida de um ser humano. Deus, quando Ele faz a criação toda, Ele cria tudo segundo as suas espécies. Mas quando Ele cria o homem segundo a sua imagem. E só por aí você já percebe a importância, o valor do ser humano. E Deus falou para o homem, governe sobre eles. Então, essa autoridade que Ele dá para o homem de governar sobre a criação mostra a importância, né? E hierarquicamente, inclusive, o valor do ser humano acima, né, dessas outras criaturas. Então, Jesus está declarando isso aqui, né? Desculpe se vai ofender aí os defensores da causa, mas, de novo, né? Não tem vocês muito mais valor do que eles? O argumento do menor para o maior. E aí no 27 ele diz, quem de vocês, por mais que se preocupe, e aí Jesus vai apelar agora para o raciocínio lógico, para a inteligência básica do ser humano, que muitas vezes é deturpada, né, por esse sistema agressivo que nos faz correr atrás de coisas para ter e ter e ter cada vez mais, né? E essa disputa por poder, por status, por fama, por sucesso na concepção humana, e aí nós caímos nessa busca frenética e enlouquecemos, as nossas ideias elas se perdem, né, nessa competitividade do mundo. E Jesus vai trazer aqui um pensamento lógico, um raciocínio, né, natural. Ele vai dizer assim, nos fazer pensar nisso. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja na sua vida? Isso né, já é aquela rasteira que Jesus dá para o camarada falar, é verdade. Né? Não adianta. A palavra já diz, né? Preocupação. Existe uma pesquisa que comprova, né, que 70% das nossas preocupações são com coisas que nunca aconteceram e não vão acontecer. Então você está ali se moendo, se remoendo, fritando, ansioso, tremendo, às vezes muitas vezes até paralisado com algo que não aconteceu e nem vai acontecer. É preocupação, ansiedade. E Jesus está dizendo, por mais que você se preocupe, você consegue mudar alguma coisa com isso? Não. Você não consegue acrescentar 1 hora a mais na sua vida.
nós somos impotentes em relação a essas questões. Jesus não está dizendo aqui, né, ele está propondo um pensamento lógico, natural, mas dentro do equilíbrio, do discernimento, da sabedoria que ele mesmo nos dá. Ele não está falando, então para de trabalhar, né, já que você não pode se preocupar, então fica sentado que as coisas vão acontecer. Não, isso é irresponsabilidade. Né? Como eu falei, muitos desses nós mesmos é que damos. E aí é muito cômodo depois jogar na conta de Deus. Ó, Senhor, eu me enrosquei todo aí já nesses primeiros meses, me endividei, né? Não cuidei da minha saúde e tal, e aconteceu um monte de BO aqui. Me ajuda, Deus, agora, liberta, né? Faz com que essas amarras aí desapareçam da minha vida. Mas espera aí, camarada, você foi o causador disso tudo. O que você está plantando agora, você vai colher nesse sentido. Deus vai te dar sabedoria, como eu falei, discernimento, para você lidar com as consequências disso de maneira madura, mas Ele não vai te livrar, porque isso é um processo, inclusive, para te ensinar, né? Para que você se arrependa e para que você realmente entenda que tem consequências. Né? Essas coisas têm consequências, mas Ele está dizendo aqui, não adianta você ficar querendo se preocupar, e isso significa que você tem que excluir isso da sua vida se quiser viver uma vida simples, tá? É interessante que o pastor Ebenezer Bittencourt, ele é o líder do Haggai no Brasil, Ministério do Haggai no Brasil, treina líderes, né, o Brasil inteiro, até fora. Mas ele tem uma palestra sobre essa questão de vida simples, e ele, nessa palestra, numa dessas palestras, ele tem uma série, ele estava entrevistando gente, inclusive gente bem resolvida na vida, assim, em termos financeiros, né, empresários e tudo mais, e uma das frases que ele selecionou essas entrevistas, essa foi uma delas, né? Ele vai dizer que a pessoa chegou a essa conclusão: minha vida estava se resumindo ao meu trabalho. Isso não é uma questão só de rico, de empresário, de gente bem-sucedida. Isso pode acontecer com qualquer um de nós, né? Que é o quê? É a vida em função do trabalho. De novo, a proposta não é então larga teu trabalho, fica esperando, fica sentado, pede demissão. Não, mas o equilíbrio. Né? E aí é esse o ponto. Eu não sabia encontrar o equilíbrio. Tem gente com esse falso argumento de que eu preciso dar o melhor para a minha família. O que é o melhor para a sua família? É você se enfiar no trabalho e adoecer por causa disso, perder a conexão com o seu cônjuge, com os seus filhos, com a igreja, com aquela ideia de que eu preciso ganhar mais para dar um conforto. Que definição de conforto é essa? Né? Será que é isso realmente que seus filhos precisam? Esse é o exemplo que você quer deixar de alguém que está enfiado no trabalho? E muitos já vieram até nós lamentando por ter investido todo o seu esforço no trabalho e quando eles mais esperavam, a empresa deixou na mão. Muitos realmente entendem de uma maneira muito dolorida que esse tipo de preocupação ou de busca, no final, volta para si mesmo como uma lança no peito. Né? Você dedicou a sua vida e depois seu patrão não teve consideração, a empresa e tal, e fez daquilo o seu Deus, né? E a sua vida se resumindo a isso. E depois você olha para trás e fala, quanto tempo eu perdi? Talvez você ganhou dinheiro, mas o dinheiro você percebeu que ele não era a solução para muitas das coisas da sua vida. As mais importantes, inclusive, o dinheiro não compra, né? E essa visão de que eu quero dar o melhor para minha família, isso não passa, biblicamente falando, por se enfiar no trabalho e colocar aquilo como a prioridade. E ele também fala na sua palestra, ele traz essa ideia, né, de simplicidade forçada ou simplicidade voluntária. E ele vai dizer que o ideal é a voluntária, mas o problema é quando nós caímos aqui. Que a simplicidade forçada é quando você, por exemplo, perde o emprego. Ele vai falar que, obviamente, quando você é demitido, naturalmente, automaticamente, sua renda ela vai ser comprometida e você vai ter que viver uma vida mais simples. Não vai dar mais para comer naquele restaurante que você comia toda semana, ou comprar aquele tipo de coisa, de roupa, de marca, ou investir naquele carro que você queria, ou, sei lá, uma vida mais confortável. Você vai ter que se adequar, porque você perdeu o emprego. E a simplicidade agora é forçada por essa circunstância da demissão. E muita gente cai na depressão por isso, porque não sabe conviver com essa simplicidade.
E isso também muitas vezes acontece na saúde. Uma coisa às vezes leva a outra, né? Porque a pessoa trabalha e tal, e nada acontece, muito pouco. E aí a saúde vai sendo comprometida, e remédio atrás de remédio. Chega uma hora que o corpo acende o sinal vermelho, e o cara vai parar onde? Se não é lá no caixão, ele vai para o hospital e fica ali, simplicidade forçada, porque ele já não pode mais bater cartão, ele está no hospital. Ele não tem mais aquela energia, ele está sendo tratado, ele tem que tomar um monte de remédio, já não consegue mais exercer a função como antes. Por quê? A saúde gritou, ele agora tem obrigatoriamente, forçadamente, que simplificar. O ideal, ele vai dizer, é quando você entende a ideia, o conceito de simplicidade voluntária. Você chega num ponto onde vai dizer assim, eu não posso mais continuar nesse ritmo. Isso não é saudável. Eu posso estar até ganhando dinheiro, mas isso está comprometendo outras áreas mais importantes da minha vida. Vamos ver isso no segundo ponto. E eu decido agora diminuir o tempo no meu trabalho. Talvez isso vai custar para você o seu trabalho, mas você vai colocar diante de Deus. Porque esse tipo de pressão, né, que se você ceder essa pressão do mundo, das pessoas aí fora do sistema, isso vai cobrar um preço lá atrás, lá na frente, que talvez você não vai conseguir pagar. Né? Seja para a sua família, para a sua saúde, para a sua espiritualidade. Então você tem que decidir agora, onde eu preciso reduzir. Né? Será que é o trabalho? Será que é o meu lazer? Às vezes tem gente enfiada aí no videogame, na rede social, nas séries, né? E aí está ali envolvida, preocupada com essas questões e deixando aquilo que é importante para trás. Lá no verso 27, se você for até lá comigo, ele vai de novo, né, trazer, mas será que isso você consegue com toda a sua preocupação acrescentar 1 hora a mais na sua vida? Não consegue. Filipenses 4:6 também um texto clássico, né? Fala que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, antes sejam conhecidos diante de Deus, por meio da oração e de súplica, com ações de graça, suas petições. Né? Qual que é a resposta para essa preocupação? Oração. Oração. Porque a oração, ela nos coloca de volta no lugar onde nós nunca deveríamos ter saído. O anseio do céu e a dependência de Deus. Quando nós oramos, nós estamos entregando para aquele que é o dono de tudo e tem o controle sobre todas as coisas. Quando eu oro, eu estou ajustando ou submetendo a minha vontade à vontade de Deus. Quando eu oro, eu estou dizendo, Senhor, eu preciso de Ti. Eu quero entender os próximos passos, eu quero confiar que o Senhor tem essa resposta. Eu não quero ficar preocupado. O Senhor sabe do meu coração, eu quero deixar isso nas Tuas mãos. É essa a ideia aqui. Segundo ponto, né, da simplicidade do discípulo, ela envolve executar as prioridades. Já que no primeiro ponto você exclui as preocupações, então agora você deixou alguma coisa para trás e agora você vai fazer, né, vai ocupar esse espaço com aquilo que é prioridade. E é isso que ele vai falar aqui. Buscar primeiro, aqui está a prioridade. Né? Exclui as preocupações, mas vai atrás daquilo que é mais importante. Que é o quê? O reino de Deus e a sua justiça. E esse conceito de reino aqui, só para vocês terem uma ideia, né? George Led, um grande teólogo também, ele fala sobre isso, que em primeira instância, a questão de reino, ela fala do direito legal de governar. Não é, né, o reino de Deus é a extensão do ser de Deus. Não é um lugar, materialmente falando, não é o céu, não é a igreja, no primeiro momento não é um lugar, mas o quê? A extensão do ser de Deus, aquele que tem o direito legal de governar e exercer domínio. Então, quando ele fala buscar primeiro o reino de Deus, está falando de um lugar, está falando de uma pessoa, de um ser, de você entregar a autoridade que Deus tem como Senhor da sua vida, dos seus passos, dos seus planos, dos seus projetos, e entender quem é que vai dirigir isso. É essa a ideia, né? A presença de Deus habitando com você, entre nós, como igreja. Não fala de um lugar que está vindo, a questão de reino, nem para um lugar para onde nós vamos. Não é essa a ideia primária, mas da presença de Deus. O Deus que tem o domínio redentor sobre tudo e sobre todos. Resumindo, quando eu proclamo o reino,
ou quando eu busco o reino, e aí eu sou chamado para fazer aquilo que é a prioridade, eu não falo necessariamente de um lugar, eu mostro uma pessoa. Então é isso que os outros têm que ver na sua vida. Você está em paz, mesmo diante, né, dessa tormenta aí fora, porque você está buscando ou entregando, né, essas preocupações ou essas ansiedades aos pés do rei, buscando em primeiro lugar o seu reino, o seu governo na sua vida, descansar nele. Nós vamos ver isso no último ponto aqui, tá? Essa é a ideia principal. Também nessa questão de buscar em primeiro lugar aquilo que é mais importante, o reino de Deus, isso concorre muito com essa ideia, né? O que eu realmente preciso versus aquilo que eu quero. Porque essa é a tendência do meu coração egoísta, né, do meu coração que tem essa compulsão por ser reconhecido, né, por obter cada vez mais e para que as pessoas possam ver e me aplaudir. Então, nós nos deixamos levar muitas vezes por isso, por aquilo que eu quero e não necessariamente por aquilo que eu preciso, né? E deixo por causa disso, porque eu tenho que correr atrás disso do que eu quero, de fazer aquilo que é mais importante, que é buscar o reino de Deus. Talvez você esteja já aqui trazendo à tona, né, esteja vindo aí na sua mente, no seu coração, algumas coisas que causaram embaraço na sua vida, e você vai perceber que foram coisas que no fundo, você nunca precisou delas. Você que apenas desejou ter, mas não fez essa consulta para Deus, não conversou com pessoas talvez mais experientes, pessoas que poderiam te ajudar a pensar, eu preciso mesmo disso? E aí se enfia em dívida, ou às vezes compromete sua saúde, compromete a estabilidade do seu casamento, porque você foi atrás dos seus desejos pessoais e não levou em consideração talvez a opinião do outro, ou a necessidade maior dentro da família, né? Ou até aquilo que agradaria a Deus naquele contexto geral, você esqueceu até de perguntar para Deus, ou ignorou talvez uma ordem clara de Deus, né? Um princípio claro da palavra. Por quê? Porque você desejava muito aquilo, né? E aí você se enroscou, né? Eu quero começar lendo aqui com vocês primeiro esse texto de Lucas capítulo 10, porque ele é bem conhecido, né? Aquela passagem onde Jesus vai encontrar com as duas irmãs, Marta e Maria. Lá no capítulo 10 de Lucas, ele vai desenvolver então uma conversa ali com Marta. Na verdade, Marta vai fazer isso, né? E Jesus vai trazer uma resposta bem interessante para ela. Tem tudo a ver com isso, essa ideia de executar aquilo que é prioridade. E ele vai falar sobre a prioridade, né? Ele vai falar sobre a prioridade. Caminhando, Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Legal, até aí, tudo bem. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está o quê? Preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. O que Jesus está dizendo em outras palavras? Existe uma prioridade. Ele não disse que o que Marta estava fazendo era essencialmente mal ou pecaminoso. O que ele estava dizendo é desnecessário, não era prioridade. Existe apenas uma que é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Maria entendeu o que era prioridade naquele momento. E quando nós olhamos para Mateus 22, 37 e 38, lá nós vamos entender de maneira bem clara, exposta ali, para todos nós, né? O que é prioridade. Este é o primeiro e o grande mandamento. Qual é? Ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. Este é o primeiro e grande mandamento. Maria entendeu isso. Ela escolheu a parte melhor. De novo, muitas vezes, né, nós vamos estar fazendo coisas legítimas,
que vai expor, né, nos expor de maneira até muito benéfica para as pessoas. Elas vão nos visualizar fazendo muitas coisas até para Deus. Porém, podemos estar nessa toada, sendo elogiado por homens, ganhando até aplausos dos irmãos, da igreja, recebendo até cargos e etc., por estarmos fazendo muitas coisas. Mas ainda assim, poderemos estar cometendo o mesmo erro de Marta. Vocês estão preocupados com muitas coisas, mas só uma é necessária. E a necessária, ela não estava fazendo, a mais importante. Aos pés de Jesus, aprendendo dele, tendo relacionamento com ele. Então, cuidado, porque muitas vezes as coisas para Deus nos tira do relacionamento com o Deus das coisas. As coisas para Deus nos rouba do relacionamento com o Deus das coisas. É isso que Deus espera de nós, a melhor parte, e essa não vai ser tirada, porque este é o maior mandamento: amar ao Senhor Deus de todo o teu coração, buscar primeiro o seu reino e a sua justiça. As outras coisas elas não são pecaminosas, elas são legítimas, e elas vão ser acrescentadas. Essa é a ideia aqui. Deus não tem uma missão para a sua igreja, e aí está talvez a teoria de Marta, né? Eu tenho que sair fazendo coisas na igreja. Não, Deus tem uma igreja para a sua missão, Ele já disse o que você tem que fazer. E nós fomos abençoados nesses dias lá, na viagem missionária, porque provamos daquilo que é mais importante. A parte mais importante, que é o quê? Buscar primeiro o reino de Deus. Claro que lá vocês viram aí, e pode conversar com toda a galera que foi, tanto para um lugar quanto para outro. Lá também nós brincamos, lá nós nos divertimos, rimos, lá nós tivemos tempo de descontração, fomos lá para o rio, outro foi para a cachoeira, né? Então, jogamos futebol, enfim, fizemos gincanas, mas tudo isso estava submetido a um propósito maior, a uma visão mais excelente. Usar o futebol para o quê? Fazer discípulos. Nós estávamos ali, né, naquela interação, na gincana, porque nós sabíamos que aquilo estaria, obviamente, né, motivando os jovens, adolescentes e até adultos a estarem se aglomerando ali naquele lazer, mas para depois nós falarmos sobre motivação, para depois nós falarmos sobre superação. Olha, você viu essa gincana? Você foi fazer uma prova ali que na hora você falou, eu não vou conseguir cumprir. E aí você foi uma vez, não deu certo. Foi outra, não deu certo. E até que você foi melhor. E aí você, quando viu, você estava cumprindo aquela tarefa. Sabe de uma coisa? Você se superou, né? Você conseguiu alcançar um objetivo que você pensou que não era possível, né? E sabe de uma coisa? Deus também, Ele superou, né, a morte por você. Ele veio aqui, Ele também veio, também sofreu, também não foi fácil para Ele, mas Ele morreu por amor a você, né? Quando falamos no futebol de motivação, o que te motiva a jogar? Será que tem alguém aqui querendo ser um jogador profissional? Puxa, que bom, o que te motiva a isso? Você tem que conseguir, você tem que ir lá, você treina, tal. Sabe qual é a motivação de Deus? Jesus veio para esse mundo com uma motivação, a motivação dele era você. Ele veio por sua causa. Então você percebe que mesmo no futebol, na brincadeira, nós tínhamos ali uma intenção de buscar aquilo que é mais importante. Fazer discípulos, proclamar o evangelho. E eu estou falando isso por quê? Porque isso não deve acontecer só em Uberaba e Viterbo. Essa deve ser a sua motivação no seu dia a dia, no seu trabalho. Você deve usar o seu trabalho também como uma maneira de mostrar esse Jesus, de mostrar esse reino que não é desse mundo, de mostrar que você não está apegado às coisas desse mundo, que não é a marca do teu tênis que te define, não é o salário que você ganha que te dá sucesso, que você tem algo muito mais superior, muito mais sublime, uma prioridade máxima na tua vida, é usar todos os recursos que Deus tem te dado, todas as oportunidades que Ele te dá, para mostrar que Ele é o Senhor da sua vida, que Ele é o Salvador, que Ele é a esperança, a única esperança para esse mundo caído, esse mundo perdido. Isso no trabalho, isso no condomínio, isso numa simples conversa de metrô. Você consegue e deve
né? Buscar primeiro, em todas as coisas, né? O reino de Deus. Executar a prioridade. E por fim, né? Uma vez que você exclui as preocupações, uma vez que você executa as prioridades, agora você espera no Pai, entendendo que Ele está no controle de tudo e de todos. E como Ele diz ali, o vosso Pai, Ele sabe. Deus sabe do que você necessita. E todas essas coisas, elas serão acrescentadas quando você espera nele. Vamos olhar para esses textos. Primeiro de Isaías. Lá, Isaías capítulo 26. Desculpe se eu achar aqui primeiro, por conta do tempo que está corrido, tá bom? Mas Isaías 26, verso 3, o profeta vai dizer assim: tu guardarás em perfeita paz aquele cujo o propósito está firme. Por quê? Ele confia em ti. É isso que o mundo busca, né? Busca paz. E só que muitos estão buscando a paz em coisas que não podem trazer a verdadeira paz, né? Muitos estão buscando paz como eu falei, no trabalho, né? Porque com o trabalho eu vou conseguir ganhar dinheiro, isso vai me dar estabilidade, com essa estabilidade eu vou ter paz. Muitos buscam paz em pessoas, em relacionamentos, porque eu estou com a pessoa que eu amo, então não importa mais nada, eu vou ter paz porque eu estou bem com essa pessoa. E, enfim, ou em certas status, em posição, mas quanto mais eles buscam, as pessoas percebem que essas coisas elas são passageiras. Nós não podemos ter paz nessas coisas do mundo, né? Que muitas delas são até legítimas, mas elas não são a mais importante. O profeta vai dizer que ele encontra a paz, o propósito dele está firme porque ele confia em Deus. Ele espera no Pai. Essa é a mesma ideia. O salmo bem conhecido, 91, o salmista também vai falar algo nesse sentido. Ele vai usar termos ali bem fortes. Salmo 91. Aquele que habita no abrigo ou no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Palavras fortes, refúgio e fortaleza. E muitas pessoas procuram refúgio onde? Muitas vezes em coisas passageiras desse mundo, em prazeres desse mundo, né? Ou nas posses, né? Quanto mais tem, acha que aquilo vai protegê-lo. A minha fortaleza, os meus investimentos que eu tenho, os meus imóveis, né? E isso não dá refúgio para ninguém no final das contas. Tem muita gente aí rica, muita gente aí que tem tudo, tem saúde, tem fama, mas você vai conversar, vai ver, a pessoa fala: não tenho paz. Eu não tenho, eu boto minha cabeça no travesseiro e por mais que eu tenha dinheiro e tal, eu não consigo dormir sossegado. Tem alguma coisa, um vazio dentro de mim. O refúgio e fortaleza. O salmista vai dizer: eu encontro quando eu descanso em ti, quando eu confio em ti, quando eu habito, né, no seu esconderijo. Né? Quando eu entro na tua presença, ali sim eu tenho verdadeiro descanso, verdadeira paz e refúgio. Indo para o Salmo 94. Salmo 94 agora. Versos 18 e 19. Nessa mesma linha. O salmista vai olhar e vai dizer assim: quando eu disse, os meus pés escorregaram. E isso é bem interessante, né? Porque o salmista admite os problemas da vida. Não é porque ele teme a Deus, porque ele confia em Deus, porque ele é, de repente, um servo de Deus que, como alguns dizem, nenhum problema sobrevirá. Não, Jesus falou: vocês vão ter aflições nesse mundo. E o salmista acaba de reconhecer isso. Meus pés escorregaram. Ou seja, eu realmente saí da linha. Mas o que aconteceu? Ele vai dizer: o teu amor leal, Senhor, me amparou. Olha só que confissão interessante no 19. Quando a ansiedade já me dominava. E é o tema que nós estamos falando, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma, ou não andeis preocupados ou inquietos quanto ao que haveis de comer, ou o que haveis de vestir, é coisa tão básica, gente. Eu entendo isso porque a gente tem que ser sincero. Quando está faltando o básico, imagina uma mãe vendo um filho chorar porque não tem um pedaço de pão.
Talvez para nós aqui é muito cômodo falar isso, porque talvez a gente nunca passou fome de verdade. Ou, de repente, como a gente vê em algumas situações da vida, eu pude fazer estágio numa creche, crianças muito humildes, financeiramente falando, e a menininha vinha toda feliz mostrar o sapatinho, e ela fez isso durante meses, e ela só tinha aquele, né? Então, às vezes o pai e a mãe vai levantar e o filho não tem o que vestir, e não sabe o que vai ser, porque só tem aquela roupinha, já está estragando, não sabe como vai comprar outro tênis, está furado, vai com o sapatinho, chinelinho, às vezes para a escola, porque não está frio, não tem um tênis, uma meia direito para vestir. Mas Deus está falando, eu sei o que vocês precisam. Não fiquem preocupados com isso, eu sei o que vocês precisam. E ser igreja é isso, é ser esses olhos de Deus também para o necessitado. Porque muitas vezes Deus vai mobilizar você para cumprir essa promessa. Todas essas coisas vão ser acrescentadas. E eu quero que você seja sensível a isso também, porque Deus muitas vezes vai te mostrar a necessidade de alguém que você tem por obrigação estender a mão. E eu não estou falando só de irmão, esses são prioridades, mas todo necessitado. Deus quer usar a igreja para impactar dessa forma. E nós estamos falando aqui de necessidades básicas, mas olha só, nós fizemos uma gincana lá com alguns jovens e adolescentes e vimos ali, né, gente que parecia que nunca tinha visto uma brincadeira tão simples na vida e felizes por poder fazer uma brincadeira. Talvez não tenham isso, não tenham esse ambiente de harmonia dentro de casa ou na escola, vive numa pressão. E você vê uma criança sorrindo porque conseguiu cumprir uma prova. E você está falando, puxa, eu estou conseguindo atingir esse objetivo de levar para essa pessoa, né, esse conceito de que ser cristão, ser igreja é isso. Não é só o prédio, levar ela para o culto no domingo, mas é vir até ela com amor, com a caridade, com o evangelho principalmente. E aqui, voltando ali para os versos 19, quando a ansiedade já me dominava no íntimo, ele vai dizer, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. O consolo de Deus, ele não está falando de dinheiro, ele não está falando de bens, nem de nenhuma outra pessoa, que Deus pode usar. Às vezes você está passando uma necessidade, né? Você está ali com uma questão mesmo, talvez de comida, de necessidade física, de alimento, e Deus vai trazer o consolo quando ele mobilizar um irmão para levar uma cesta básica para essa pessoa, ou um remédio, ou pagar uma conta de água, de luz que está atrasada, e Deus tem feito isso, mas nós temos que esperar nele, porque Deus sabe, meu irmão, você tem que confiar nisso, é uma decisão sua, ou não tem meio termo, ou você confia, ou você não confia. Porque é isso que ele vai falar ali no versículo 30, quando a questão ali é a ansiedade. E essa ansiedade pecaminosa, ela nos faz pensar no futuro. Quem é que vai garantir o seu futuro? Você já parou para pensar nisso? Quem é que vai garantir o futuro na tua casa? É você? É seu emprego? É o próximo governante? Ou o que está agora, se você votou ou não? Mas tem gente que coloca a sua esperança nisso. Coloca a sua esperança no seu trabalho, ou coloca a sua esperança na sua saúde, coloca a sua esperança do seu futuro no próximo governo. Mas a pergunta é, você já parou para pensar? Quem é que pode garantir o seu futuro? E a ansiedade mexe com isso, né? Aquela ansiedade pecaminosa que é fruto de falta de confiança e não um problema de remédio. Eu vou dizer para vocês, tem gente que tem certas questões de saúde, que tem a ver com ansiedade, que precisa de remédio. De fato, é um problema hormonal, enfim, né? Eu não sou médico, mas nós sabemos, né? Precisa tomar algum remédio ali para compensar uma falta ali no seu organismo. Mas sem medo de errar, gente, isso é muito pequeno em relação à porcentagem total. O número de pessoas que realmente precisam de remédio ou aqueles que realmente precisam é de arrependimento. Gente que não sabe confiar em Deus, que se enrosca. Eu estou falando de crente, tá? Que quando tem o primeiro problema, por menor que seja, ele busca ajuda em tudo quanto é recurso e esquece de Deus. Deus muitas vezes é a última opção, se for. Se for. É gente que precisa reconhecer o seu pecado da ansiedade, se arrepender e passar a esperar no Pai, a confiar em Deus. E ele vai chamar esses camaradas no versículo 30 lá, ele vai dizer para eles, vocês são homens de pequena fé. Homens de pequena fé. E quando ele fala isso, gente, voltando lá para o texto de Mateus 6,
essa questão de pequena fé, ele não está falando de salvação aqui. Ele não está falando que são homens que precisam de mais fé porque vocês não vão ser... Não, porque a fé que salva, ela não tem medida. Ela não é nem grande nem pequena. Ou ela é ou ela não é. Se você crê, você está salvo. Se não crê, está condenado. Então não tem assim, falta só um pouquinho de fé para você ir para o céu. Não, não existe isso. Tá? A fé salvadora, salvífica, ela não tem medida. Ou você tem, ou você não tem. Essa fé que tem medida é a confiança em Deus. Ela está relacionada com a santidade. Ela está relacionada com o seu relacionamento com Deus no dia a dia. E quando Jesus fala isso para os discípulos, está dizendo assim, vocês, não está falando vocês não vão para o céu. Ele está falando assim, vocês estão perdendo uma grande oportunidade de descansar em mim. Porque na hora do aperto, por mínimo que seja, vocês se esquecem disso. Vocês estão deixando de esperar em mim e estão querendo fazer do jeito de vocês, com a força do braço de vocês. Vocês estão querendo ir para cima do governo de Roma, esquecendo que nós temos uma promessa. Né? E a briga que teve entre eles quando Jesus falou que ia morrer, porque eles não estavam confiando na promessa, que ele ia ressuscitar. Então eles vacilaram. Pedro foi um deles, né? Falamos sobre ele lá na viagem. Homens de pequena fé, porque não sabe confiar. E Deus vai permitir que situações, acho que ninguém aqui está excluído disso, né? Todo mundo aqui passa por dificuldades, uns mais, outros menos, uma área, outro na outra, mas todo mundo vai passar, gente. Deus vai permitir, porque Ele quer aprimorar a nossa fé. E é nessa hora que você vai dizer, eu confio ou eu não confio em Deus? Ah, veio uma doença na minha casa, que seja até uma doença de morte, com a pessoa que eu amo, seja minha mãe, meu pai, meu filho. Você confia ou não confia? Você espera ou não espera em Deus? Quem é que vai garantir o seu futuro? O futuro da saúde do teu filho? O futuro financeiro da tua casa, né? Enfim, quem é que vai garantir isso? Essa é a hora de você confiar. Nicodemos vai dizer, o mundo não parece ter sido feito para pessoas que confiam, é verdade. Não parece mesmo, não foi, né? Nesse sentido. Né? Essas pessoas não querem viver para a glória de Deus. E é nessa hora que entra a igreja. Né? A igreja tem que ser sal e tem que ser luz. As pessoas têm que ver em você, né, alguém que confia em Deus, especialmente nessas horas mais difíceis. Você não vai fraquejar. Né? Eu nem falei isso de manhã, mas me veio aqui, hoje à tarde, o pastor lá de Uberaba, ele mandou, não sei quantos viram aqui, né, ele mandou um comprovante para a gente lá da conta de água da igreja. O que aconteceu? Tinha um circo, né, bem em frente à igreja, eles instalaram um circo, nesses dias de carnaval. Esse é o lugar onde a gente ia fazer o torneio de futebol. Aí o circo chegou lá e pegou o nosso lugar. Mas a gente arrumou um ginásio bem melhor. Né? Mas, graças a Deus pelo circo, nós pudemos até interagir com o pessoal do circo. A dona do circo foi lá na igreja, depois ver o trabalho com as crianças. O palhaço do circo virou nosso amigo. Né? Ficou muito legal, ganharam até desconto no ingresso. Mas isso não é o mais importante aqui. Esse pessoal do circo, você sabe como que é. Muitas vezes eles precisam buscar autorização, né, das prefeituras, subprefeitura, porque eles precisam de luz e eles precisam de água. É o básico para fazer funcionar toda aquela estrutura. Né? A luz, às vezes, é mais fácil. Né? Eles pegam lá, tal, puxa alguma coisa lá que a prefeitura já deixa conectar lá no poste e tal. Então, ele já consegue uma autorização. A água é mais difícil, porque tem que, às vezes não está por perto, tem que fazer lá. Né? Os caras têm que levar uma estrutura, isso custa caro para o circo. Então, geralmente, eles pedem água de algum estabelecimento por perto. E quando nós chegamos lá, tinha uma mangueira conectada, eles levaram uma torneira na igreja lá, tinha o bico de água, mas não tinha torneira. Eles levaram a torneira sem autorização do pastor e conectaram a torneira e estavam pegando água. E aí a gente pensa assim, puxa vida, né? Isso tem que se chamar a polícia. Estão roubando a água da igreja. E o pastor falou, não, eles realmente não pediram, mas aí eu tinha duas opções, ou eu brigava com eles, ou eu usava isso para criar uma ponte. Né? Eu sei que talvez vai ficar caro, mas é uma maneira também da gente poder servir e se aproximar. Porque esse pessoal de circo, gente, a gente conversou com uma menininha lá, onde é a sua casa? Minha casa é num caminhão. Né? E uma delas, acho que foi uma delas que falou assim, hoje é meu aniversário, você pode me dar uma bexiga? A menininha. Eles vivem assim, de ofertas. Você acha que eles ganham muito porque
né, um circo ali instalado 4 dias no carnaval, não ganham. O ingresso é R$20 e nem ocupavam poucos lugares. A gente estava para ver, não lotava. E são muitas pessoas trabalhando em volta disso. E o pastor entendeu que podia ser bênção. E eu fiquei surpreso, porque a igreja é pequena, não tem recurso. E ele estava disposto, a igreja, se fosse o caso, pagar para esse pessoal poder estar lá. Hoje ele mandou um recado dizendo que o dono do circo pagou a água do mês inteiro, deu quase R$600 de água. Né? E Deus levantou, né, a pessoa lá para, né, falar, não, nós vamos pagar. Só que ele não brigou. Então você vê, né, essa questão de que é uma decisão nossa de ser bênção na vida das pessoas. De mostrar, as pessoas têm que olhar para nós e ver esse Deus que é maior, nós esperamos nele. O pastor falou, eu espero em Deus. Se for para pagar, para a igreja ter sido bênção para esse pessoal, vai ser assim. Eu sei que nós não temos muito recurso, mas Deus vai prover. Irmãos, eu fiquei, né, foi um tapa na cara, porque eu já estava, né, pensando, vamos ver, pastor, como é que a gente faz aí para recuperar essa água de volta aí, porque não podem roubar a água da igreja assim, né? Eu vou lá, vou fazer o seguinte, nosso pessoal vai para o circo, nós não vamos pagar nada, e depois nós damos dinheiro para o senhor, para cobrir essa água. Mas ele falou, não, meu irmão, fica tranquilo, né? Eu já conversei com a dona, está tudo certo. Né? Homens de pequena fé, espera no Senhor. O salmista falou isso, eu confio no Senhor. Eu coloquei essa frase ali, papai cuida de mim. Meu filho hoje ele já tem 13 anos de idade, mas quem tem filhos menores, né, vai entender o que eu vou dizer. Criança não tem preocupação, né? Já percebeu? A criança, ela não está nem aí com o mundo, né? Ela não quer saber se aumentou o preço do café e do ovo. Ela não está fazendo esse cálculo, né? Ela está esperando que lá no outro dia vai ter o todinho dela, vai ter o Doritos, o Fini, né? Ela vai querer o tênis, enfim. Mas sabe, você não vê criança conversando sobre isso. Você viu o governo mudou agora? O Supremo aprovou um negócio lá, agora está difícil. O dólar, você viu como subiu o câmbio? Você não vê criança com esse tipo de conversa, né? Espero que não, né? Senão tem que tomar remédio, tem um negócio. Mas a preocupação dela é outra. E isso é muito legal, gente. Não foi à toa que Jesus disse que aquele que quer entrar no reino tem que ser como uma criança. O que ilustra isso? A dependência. A criança é totalmente entregue ao controle e à vontade do pai. Né? Ela depende, né? Ela depende completamente do adulto. E essa frase, papai cuida. Papai cuida. Papai vai dar, papai traz, papai sabe. Né? E nós temos que ser assim, como essas crianças, esperando no pai. O papai sabe do que você precisa, filho. Ele sabe. Muitas vezes você vai ficar birrento, porque ele não vai te dar o que você quer. Para o seu bem. Imagina se todo pai, toda mãe desse tudo, tem pai que dá, né? Tudo que o filho quer, e eles se arrependem depois, né? Porque já está provado que você fazer todos os gostos do seu filho, isso aí vai dar problema. Tem uma frase que diz assim, né? Eduque os seus filhos e aí você vai poder mimar os seus netos. Tem vô e tem vó aqui? É assim, né? Mimar os netos, que beleza. Eduque seus filhos e você vai poder mimar os seus netos. Mime os seus filhos e você vai ter que educar os seus netos. E tem muita avó e vô aí atribulado porque tem que educar os seus netos. Que mimou os filhos. Tá? Deus sabe, o papai sabe do que você precisa. Para a gente terminar aqui, alguns conselhos práticos para simplificar a vida e não entrar nesses embaraços, né? Quando ninguém estiver olhando, viva como se alguém estivesse. E tem, sabia? Sempre vai ter alguém olhando. Deus sabe de todas as coisas e Ele está ali julgando tudo que você pensa, tudo que você faz, tudo que você fala. E temor é ter essa percepção de que existe esse Deus que quer ser honrado e glorificado em tudo que você faz, mesmo quando não tem ninguém olhando. Porque Ele está ali, Ele está sempre olhando. E isso para ser mais simples. Porque quando você acha ou vive dessa forma como se Deus não estivesse olhando, você vai entrar em tanta enrascada e vai se complicar. E vai complicar a sua vida e não simplificar. Seja bem sucedido primeiro em casa.
Aqui está a prioridade, né? Buscar primeiro o reino de Deus. E fazer discípulos começa onde, irmão? Se todo mundo entendesse esse princípio, que começa na tua casa, a igreja seria muito mais poderosa no sentido prático do alcance dela. Se todo mundo começasse realmente esse ministério na sua casa, marido, mulher, filhos, nós não teríamos tantas complicações, tanto embaraço no meio da igreja, como se tem, porque não entenderam que o ministério bem-sucedido começa primeiro em casa. Aqui uma dica bem ampla, né? Não gaste hoje o dinheiro de amanhã, tá? E cuidado com isso. De novo, pensa naquilo, né? O que você quer versus o que você precisa. Talvez o que você precisa é de ajuda, para que outras pessoas mais experientes possam indicar para você onde está a falha. Talvez algumas coisas que você acha que precisa e você não precisa. Não precisa. E aí está se embaraçando nisso. E gastando demais. Ou o que não tem. Para mostrar o que nunca foi. Para quem você nem conhece. Cuidado com isso. Ore 2 vezes mais do que você se preocupa. Está aqui uma receita, né, para a simplicidade. Porque quando eu oro, eu me submeto ao Senhor, ao senhorio dele. Quando eu oro, eu entrego aos pés de Jesus os meus anseios, as minhas preocupações e deixo ele conduzir. Espero no tempo dele, não me precipito e não fico preocupado, porque eu sei que ele, melhor do que eu, sabe, né, o que eu preciso, o que eu necessito realmente. E ele vai usar circunstâncias, pessoas, ele vai usar quem ele quiser, né, para me direcionar, para me proteger nesse sentido, para me guardar desses enroscos que eu entro na minha vida por falta de oração, por não depender dele. E aqui também nos relacionamentos, escute 2 vezes mais do que você fala, não é à toa que você tem 2 ouvidos e uma boca só, né? Deus fez isso de propósito para você aprender a ouvir, você já sabe, porque muitas vezes porque nós não sabemos ouvir, nós somos precipitados no falar, e isso nos traz muitos enroscos, complica a nossa vida em vez de simplificar. E aí o que deveria ser simples acaba tendo um monte de obstáculo, né? Com pessoas, com organizações, nosso testemunho é ferido, a gente acaba se complicando e tem a ver com perdão. Porque quando nós não sabemos ou não entendemos a ordem, né, o mandamento do perdão, a gente também se complica na vida. Porque a gente acaba enroscando, né, nesse processo que deveria ser de desembaraçar, a gente acaba embaraçando mais. Não, mas eu não vou pedir, eu não vou me rebaixar. Ah, não, mas foi ela que venha, eu não vou. E aí só enroscando. E a vida, em vez de ficar simples, era chegar e desembaraçar, cortar. Me perdoa. Pronto, desarmou, simplificou. Mas não, a gente quer justificar, a gente quer, né, provar que é mais. Isso acontece muito no relacionamento conjugal. Muitos casamentos terminam por causa disso, um puxando para um lado, um para o outro, não entenderam, né, que casamento é um só. Mas vive aquela concorrência para provar, até para o pastor, quem é que está com mais razão. Não é esse o caminho. Para terminar, vamos falar juntos? A simplicidade do discípulo envolve, primeiro, excluir as preocupações. Segundo, executar as prioridades. E por último, esperar no Pai. Quando nós olhamos para essa mesa, falamos sobre simplicidade, nós olhamos para o maior exemplo que é Jesus. O texto de Filipenses 2, verso 6, vai dizer que ele, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus fosse algo a que ele devesse se apegar. Ao invés disso, o que ele fez? Simplificou, foi simples. Esvaziou-se a si mesmo. Assumiu uma posição de escravo, de servo. Nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Jesus sabe muito bem o que é simplificar, o que é desembaraçar. Ele veio, ele abriu mão de uma posição, abriu mão de atributos, se esvaziou, se humilhou, ou seja, simplificou
por mim e por você. E se você está aqui hoje, é porque ele tomou essa atitude, ele se esvaziou. Ele excluiu as preocupações, ele executou as prioridades e ele também esperou no Pai e cumpriu tudo aquilo que Deus tinha para ele. Nós vamos agora celebrar a ceia do Senhor. Eu não sei o que tem embaraçado sua vida, impedido você de buscar em primeiro lugar o seu reino. E o reino, como eu falei, não é necessariamente um lugar, é uma pessoa. É o governo dessa pessoa que se entregou por você. É a autoridade que ele deve ter na sua vida de conduzir a sua vida de acordo com a vontade dele, com o padrão dele. E essa é uma oportunidade para você pensar nisso, no sacrifício que ele fez por você. Ele simplificou por sua causa. Ele abriu mão de muita coisa por você, né? Ele sabia o que você precisava e ele foi até o fim para suprir você da maior necessidade que o ser humano tem, o vazio na alma que só pode ser preenchido pelo amor de Deus. E ele fez isso. Era você que deveria ter morrido, mas ele veio, se esvaziou e morreu no seu lugar. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, nós vamos cantar uma música. E enquanto nós oramos aqui, vou pedir para o pessoal chegar, depois que orar nós vamos entregar também os elementos e vamos adorar o nosso Deus. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, agradecemos pelo seu exemplo, Senhor, e pela sua proposta de vida simples. Aquela vida que exclui as preocupações, porque de fato nós não podemos acrescentar nenhuma hora no nosso tempo com as nossas preocupações. O Senhor está dizendo assim que nós devemos executar aquilo que é prioridade, e a prioridade é o teu reino, buscar o teu reino e a tua justiça. E que nós devemos esperar no Senhor, porque o Senhor sabe de tudo que nós precisamos, e o Senhor, conforme a tua boa, perfeita e agradável vontade, vai acrescentar todas aquelas coisas que o Senhor sabe que nós precisamos, no tempo e do jeito do Senhor. Muito obrigado pelo teu sacrifício na cruz. Agradecemos, Senhor, pelo pão que simboliza o corpo do Senhor entregue por nós. E o suco, que é o símbolo de o teu sangue estabelecendo uma nova aliança. Uma aliança onde o Senhor disse que trocaria um coração de pedra por um coração de carne e colocaria a tua lei em nossos corações. Para que pudéssemos entender e ter capacidade para viver desse jeito, de maneira simples, adorando e buscando o Senhor em primeiro lugar, amando o Senhor sobre todas as coisas. Pai, muito obrigado pela oportunidade e o privilégio de celebrar a ceia nessa noite. Queremos agora te adorar e lembrar do teu sacrifício em nome de Jesus. Amém. O que é que te define? Sua identidade está onde? Ou em quê? Ou em quem? Você é definido pela roupa que você usa? Pela marca? Você é definido pelo salário que você ganha, pelo bom emprego que você tem? Você é definido pela família que você ostenta? Pela igreja que você frequenta? Pelos prazeres que você busca? E quando tudo se acabar? Será que Deus vai precisar tirar alguma dessas coisas? Para você entender que você deve buscar em primeiro lugar apenas o seu reino e a sua justiça. Falei de coisas legítimas aqui. Mas o autor aqui lembra que quando tudo se acabar, ele diz: estarei seguro, porque eu sei que tu me amas. Eu não sou definido. Minha identidade não está nas coisas ou em pessoas desse mundo, senão somente naquele que verdadeiramente me amou e se entregou por mim. É nele que eu sou definido. Ele me ama e isso basta. Isso basta. Então nós vamos adorar o nosso Deus agora ao lembrar do grande sacrifício que Ele fez. E esse pão, esse pedacinho de biscoito, ele simboliza, ele não é, ele simboliza, ele representa essa entrega que Ele fez no meu e no seu lugar. A simplicidade dele de ter deixado a glória, ter se esvaziado por mim e por você. Vamos comer o pão e lembrar disso. Muito obrigado, Senhor Jesus. E ele disse que este cálice ou este suco
ele simbolizaria, representaria o sangue dele num pacto, numa nova aliança que ele também estabeleceu para nos aproximar definitivamente a ele, para nos religar. Nós que havíamos nos perdido por causa do pecado, fomos religados a ele por meio do seu sangue, religados ao Deus santo e puro por meio do sangue de Jesus. E se você pode hoje, se você pode ter essa esperança hoje, se você pode esperar nesse Pai, é porque um dia o Filho morreu no seu lugar para religar você a esse Pai. Muito obrigado, Jesus. Vamos beber o suco lembrando desta maravilhosa entrega e esperança da sua volta. Quando tudo se acabar, estarei seguro, porque eu sei que tu me amas. Muito obrigado, Jesus. Que assim seja, que essa semana seja uma semana de excluir as preocupações, executar as prioridades e esperar no Pai, buscando em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça. Em nome de Jesus. Amém. Boa semana.